A dramaturgia sempre esteve presente no nosso cotidiano, no rádio, nas fotonovelas, nos jornais, mas é a partir do surgimento da televisão que ela ganha um novo patamar, o da teledramaturgia. Dramaturgia, Vida e Obra vai contar a história desse nosso ofício na televisão em duas partes, a primeira hoje e a segunda no próximo domingo. Iremos contar com grandes participações especiais de figuras que ajudaram a fortalecer esse gênero no Brasil. E também teremos a participação especial de alguns que são ferrenhos telespectadores de novelas e outros derivados. No ar, a primeira parte do especial Dramaturgia, Vida e Obra, comemorando os 70 anos de teledramaturgia no Brasil. Um brinde! Como todos sabemos, a televisão chegou ao Brasil em 1950, depois de muitos anos de promessas furadas. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Hoje, Canal 4. A primeira foi a TV Tupi de São Paulo. Depois veio a TV Tupi do Rio e a concorrência foi aumentando. Em 21 de dezembro de 51, pouco mais de um ano após a inauguração da TV no Brasil, vai ao ar a primeira telenovela brasileira. Sua Vida Me Pertence, um original de Walter Foster para a TV Tupi de São Paulo. A história básica era um homem que estava apaixonado por uma mulher e ela não dava bola para ele. E ele então ele dissera assim: eu vou te conquistar e você vai me amar porque a sua vida me pertence. Sua Vida Me Pertence era exibida ao vivo 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Às terças e às quintas. Tinha apenas 2 cenários, os capítulos não passavam de 20 minutos. Aqui também tivemos o primeiro beijo da televisão brasileira, dado por Walter Foster e Vida Alves. Hoje em dia as coisas já são diferentes. Então houve bastante polêmica. Dá, se não se dá, faz ou não faz. E acabou sendo um beijo na boca. Alguns falam que é na bochecha. Não, na boca, mas biquinho fechado. Aliás, no elenco estava até um então desconhecido Lima Duarte. Com o tempo, a concorrência foi surgindo. Em 52 entrou no ar a TV Paulista e em 53 a Record. Aliás, a Record foi responsável pelo primeiro seriado com um herói brasileiro, o Capitão 7, que ficou 12 anos no ar. Foi uma experiência boa. O maior problema é que eu imaginava muita coisa de cenografia e naquele tempo não tinha os recursos que tem hoje. Então eu estava sempre decepcionado em atrito com essa parte, mas desenhava roupa, desenhava cenografia, inventava truques, pus automóvel dentro do estúdio, fizemos invisibilidade. É importante salientar que não existia uma rede de televisão nacional na época, né? Cada emissora tinha o seu departamento de dramaturgia, elas produziam todos os programas, não é que nem hoje, né? Em 58, a Tupi seria responsável por mais uma inovação. Fez o seu primeiro teleteatro, Hamlet, de Shakespeare, dirigido por Dionísio Azevedo. Aqui é usado pela primeira vez o videotape, o equipamento que trouxe mais segurança às produções de dramaturgia pela capacidade de gravação. O VT possibilitava que se houvesse algum erro na gravação, pudesse refazer de novo até o resultado ficar perfeito. Embora nesse caso a equipe da emissora dispunha só de uma fita com 1 hora de duração, o que fez com que tudo tivesse que ser cronometrado e os 10 minutos finais serem apresentados ao vivo. O surgimento da TV Excelsior em 60 movimenta a indústria artística e televisiva, oferecendo salários maiores aos artistas das outras emissoras. A Excelsior era a Globo dos anos 60, né? Ela ia lá e oferecia um salário muito maior e condições muito melhores aos artistas do que a TV Tupi, por exemplo.
A Excelsior se tornaria muito poderosa ainda na década de 60 com a programação horizontal. Ou seja, a repetição do mesmo programa no mesmo horário em dias diferentes. E assim foi com suas primeiras telenovelas. Foi também no começo dos anos 60 que o videotape passou a ser mais utilizado. E a partir daí, as produções gravadas no Rio e em São Paulo passaram a ser exibidas em outros locais do país. Obviamente, com 15 dias de atraso ou mais. Outra revolução marcaria o começo daquela década. Após mais de 10 anos com novelas sendo apresentadas apenas em dias esporádicos, a televisão finalmente teria sua primeira novela diária. 25499 Ocupado, uma produção da TV Excelsior. A novela tinha como protagonistas ninguém mais, ninguém menos que Glória Menezes e Tarcísio Meira, o casal 20 da nossa televisão. Era uma novela curta para que se tentasse fazer alguma coisa e visse a reação do público, né? A reação foi extraordinária mesmo. Foi assim, uma coisa completamente arrebatadora, sabe? O fato da gente mandar para o Brasil as fitas, porque iam assim, né, de avião. Não tarda muito e o primeiro grande sucesso aparece. O Direito de Nascer, na TV Tupi. Adaptação de um texto cubano. Eu também continuo, como está o Hamilton, desde sexta-feira, completamente emocionada com tudo que nós recebemos aqui em São Paulo e domingo no Maracanãzinho. Foi um negócio, é ouro. Eu acredito que sucesso seja pouco para definir essa novela, né? Foi uma grande comoção mesmo. Tanto no Rio quanto em São Paulo, os estádios lotados para a apresentação do último capítulo, índices de audiência altíssimos, mais de 90% de televisores ligados. Essa novela foi a prova definitiva que a dramaturgia tem o poder de mudar hábitos, horários, costumes, enfim. Existia uma rixa entre a Tupi de São Paulo e a Tupi do Rio. A emissora carioca não queria prestigiar as atrações da paulistana e com o Direito de Nascer não foi diferente. A novela acabou indo para a TV Rio e conquistou altíssimos índices de audiência, fazendo a Tupi carioca se roer de inveja. Uma espécie de revanche aconteceu em 72, 8 anos depois. Tempo de Viver, produzida pela Tupi carioca, não foi exibida pela matriz paulistana. A TV Gazeta, canal 11 de São Paulo, foi a responsável pela exibição da novela em terras paulistanas. Nos demais estados, as emissoras afiliadas à Tupi exibiram a novela normalmente. Você não acha melhor a gente subir até Petrópolis? Não, não. Como esse sujeito descobriu minhas intenções, eu não sei. Mas de uma coisa eu estou certo. Ele não sabe que Lúcia está em Petrópolis. Pelo menos não sabe o lugar exato. Se nós subirmos a serra, ele poderá nos seguir. 65 marcaria o surgimento de uma emissora que começou pequena, mas que mudaria para sempre o mercado televisivo nacional. Sim, estamos falando dela. A TV Globo, canal 4 do Rio de Janeiro. Como eu disse, ela começou ali meio tímida, fracassando na audiência, mas depois de uma virada espetacular. Sua primeira novela foi Ilusões Perdidas, que estreou no mesmo 26 de abril da sua inauguração. Sim, Eduardo, acontece que hoje é o dia de atendermos os clientes mais humildes de Redenção e Diana não vai poder ir. Eu sinto muito. O senhor sente muito? Mas meu pai é quase um inválido, ele não pode ficar aí abandonado dessa maneira. E o que é que você fez para arranjar alguém para cuidar do seu pai? Adaptação de uma obra de rádio, Redenção faz sua estreia na TV Excelsior em 66. Redenção foi durante anos a novela mais longa da TV brasileira. Se eu não me engano, 598 capítulos. Eu acho que o público de hoje não ia aguentar assistir uma novela com tanto tempo no ar. Quer dizer, né? Tem gente que assistiu Chiquititas um monte de vezes. Foi a primeira novela a ter uma cidade cenográfica. Em apenas 7 dias, foram projetadas ruas onde foram erguidos um hotel, delegacia, casas, prefeituras, praças, etc. Chegamos a 68.
A década estava quase terminando e a linguagem das novelas continuava a mesma, melodramática e totalmente fora da nossa realidade. Volta aqui, Vitório! Vamos trabalhar, Vitório! Volta aqui! Mas, pelo amor de Deus! Chato, rapaz. Ó, você fica dando pelota, né? O que é? A Tânia quer pegar no teu pé de novo e quer botar você em cana? Ah, mas que Tânia, rapaz? A Tânia já passou, já ficou na saudade. A maioria das produções daqui eram adaptações de obras de outros países. Em 68, isso mudaria. Apesar de estarmos numa ditadura vigente desde 64. Beto Rockefeller chegou com os 2 pés na porta e revolucionou a linguagem da novela brasileira. Coitadinha, que eu até vou ficar contente no dia que ela descobrir. Ah, é assim que você é amigo da Cida, né? Claro, não quero que ninguém fique enganando uma pessoa que é minha amiga. Ah, tá certo. Você tá ficando velho, viu, Vitório? Acho que de tanto tempo você ficar debaixo de um carro aí, você tá ficando lelé da tu. Aí eu pego e tomo a iniciativa. Pede ele em casamento. Exatamente. Eu pego a minha mãe, pego o meu pai e carrego com os 2 pra casa do Beto. Braulio Pedroso foi o responsável por essa arejada em nossa televisão. Os diálogos passaram a ser coloquiais, as cenas passaram a ser realizadas em locais verdadeiros de São Paulo, os atores passariam a dar mais soltos nos cenários, acabando com o maniqueísmo e o mecanismo dos intérpretes na TV. E você acha que isso vai ser algum problema quando eu resolver falar com os pais do Beto? É lógico. Você acha que vai dar certo? Acho. Logo, essa fórmula passaria a ser copiada por outras emissoras. No final de 69, foi a vez da Globo abandonar de vez os dramalhões e as tramas de capa e espada de Glória Magadã. Eles foram importantes na história da emissora, obviamente, mas já estava na hora de virar o jogo. A primeira coisa que eu fiz em televisão foi o Shake de Agadir. Em princípio, ela era uma princesa e tal, aqueles cabelos longos pretos, mas era uma peste. O grande fascínio da Glória Magadã é que ela era grande folhetinesca, né? Então, realmente valia tudo no caldeirão dela. Jeanette Claire assumiu sozinha a história de uma humilde jovem que se apaixonava por um corredor de automóveis. Véu de Noiva era o nome da novela. Primeira novela atualizada, moderna da TV Globo, que foi o Véu de Noiva. Eu consegui o papel da vilã, a Irene. Foi minha primeira vilã, foi muito bom e eu tinha o tema do Caetano. Lembro que a minha primeira externa foi na Sears, na loja Sears, com a filha do Vinícius, com a Suzana de Moraes. Nós 2 vendedoras e tal. Isso é muito marcante, assim, essa primeira cena, a primeira vez que eu vi o Daniel, que eu já conhecia, já admirava. Então, eram os meus ídolos, eu estava, assim, deslumbrada, né? Ela ainda marcaria a estreia de Regina Duarte na emissora. E também foi a primeira a ter uma trilha sonora especialmente composta para ela. Dessa trilha, se destaca a música Teletema, que foi um sucesso na época. Chegamos a 1970. O Brasil ganha a Copa do México. A Rede Globo de televisão assume a liderança absoluta no território nacional. Com o Verão Vermelho de Dias Gomes, a emissora reafirma a sua nova filosofia na teledramaturgia. A de mostrar nas devidas proporções, porque ainda estávamos numa ditadura. A realidade do nosso país nas suas novelas. Mas uma em especial fez com que a Globo se consagrasse. Irmãos Coragem, de Jeanette Claire. Não é todo mundo que tem a coragem que a gente teve de enfrentar aquele homem. Mesmo assim, as pedras que a gente acha, a gente é obrigado a vender para ele. Mas esses coitados aí... A Jeanette, ela conseguiu aqui um feito até então impossível, né? Ela conseguiu atrair os homens para o gênero telenovela, né? Uma coisa impressionante. Até então, os homens passavam longe, porque novela era coisa de mulherzinha, e etc, né? A Jeanette, ela foi muito esperta porque ela colocou o futebol e o faroeste nessa novela e conseguiu atrair o público masculino para a audiência.
após essa brilhante vitória do Flamengo, com o seu gol da vitória, o que é que você pretende fazer? Bom, agora eu pedi uma licença pro clube. Vou voltar pra minha terra, visitar minha mãe, meus pais, meus irmãos, que eu não vejo há muitos anos. Vejam, telespectadores, que magnífico exemplo. Duda, o vencedor. Felicidades, Duda. Parabéns, Flamengo. Chegamos em 72, o ano em que a nossa televisão seria palco de uma revolução. As cores finalmente chegariam às telas brasileiras. Durante a última festa da uva, efetuou-se a primeira transmissão de TV a cores para todo o Brasil. O presidente da República e comitiva chegam ao palanque para o desfile de carros alegóricos, ponto alto da abertura das festividades. A partir deste instante, esqueça tudo o que já era. E se nem assim você estiver satisfeito, compre o Pau Collor Supertela. Maior do que isso, só mesmo me convidando para jantar. Pau Collor Telefunken, a mais completa linha de TV a cores. A TV Difusora, canal 10 de Porto Alegre, foi a responsável pela geração da Festa da Uva de Caxias do Sul. Evento que marcou a chegada em definitivo das cores da nossa televisão. A partir de 31 de março, uma sexta-feira santa, a cor ganha caráter regular. 72 ainda marcaria a estreia de um colosso da nossa dramaturgia. Selva de Pedra, a famosa Selva de Pedra. A saga de Cristiano Vilhena e Simone Marques deteu 100% dos televisores ligados no capítulo 152, veiculado em 4 de outubro de 72, no qual Simone era desmascarada. Hoje, a polícia nada conseguiu apurar sobre o paradeiro dessa moça, Madalena Ribeiro, uma moça cheia de vida, 20 anos... Chega! Era ela, sim. Ele estava comigo. A senhora confessa, então, que havia outra moça no seu carro e que essa moça era Madalena Ribeiro? Era. Mas eu não tive culpa. Ele insistiu em vir comigo. Ele insistiu muito. Eu estava muito nervosa. Claro, depois de ter lido aquela carta. O senhor não sabe o que é uma mulher descobrir que seu próprio marido está tramando matá-la. De cada 100 aparelhos de TV na cidade do Rio, 77 estavam ligados na novela. Os outros 23 ou estavam desligados ou deram traço. O mesmo foi relatado na cidade de São Paulo. A TV Tupi anunciava aos 4 ventos que iria produzir a primeira novela a cores da TV brasileira. A Revolta dos Anjos de Carmen da Silva realmente seria a primeira novela a cores. A Tupi investiu rios de dinheiro em equipamentos novos e em tudo do bom e do melhor, mas não contava com um pequeno incidente. A demora de um equipamento de VT fez com que a emissora abortasse a ideia e tirasse a trama do papel nas mais cinzentas condições. Ótimo, formidável. Vocês passam as dívidas um para o outro, mas quem vai ter que pagar realmente sou eu, né? Espera aí, Raul, para que é que você está interessado numa câmera, hein? Não, pensando bem, esse negócio de prestação é realmente uma coisa meio encrencada. Eu nem sei se eles vão querer trocar a mercadoria na loja, eu não tenho realmente uma ideia. O Modorico é um homem muito sério. Eu não disse nada, tô só pensando. É, pois então veja se controla um pouco seus pensamentos. A sua mente só vê maldade. A Globo, sem alarde algum, também estava trocando os equipamentos para transmissões regulares a cores. E foi justamente dela que veio a primeira novela totalmente a cores. O Bem Amado, em janeiro de 73. Sucupira era um microcosmo do Brasil, né? Tinha de tudo ali. O prefeito que não aceitava ser contrariado, seus seguidores fiéis, a oposição, tudo isso em plena ditadura. E não é? E nós não estamos aqui imbuídos do maior espírito público? Nós não estamos aqui para desbaratar uma quadrilha de badernistas que estão a fim de me apiar da prefeitura para se apossar das nossas riquezas hidrominerais? Riquezas hidrominerais? Claro, a água. Um colorido forte e bonito tomou as poucas telas de TV em cores naquele ano. Poucas porque um aparelho de TV em cores custava 6 salários mínimos. O Bem Amado também ajudou a fixar o horário das 10 para as novelas brasileiras, quando nas outras emissoras, neste horário, passavam séries enlatados.
Esta morte não estava nos meus planos. Depois da decisão que nós tomamos, a nossa vida tá ligada. É uma só, não tem mais sentido acontecer uma coisa só pra você, outra pra mim. Agora eu sinto como espinhos circulando no meu sangue. Aqui é meu lugar depois que meu filho morrer. Mas antes disso, eu quero deixá-lo um pouco dentro de cada um. Quando a dona tirou esse retrato? Alguns meses antes de morrer. Tava pensando quanto? Uns 300 e poucos. Até que não tava tão gorda assim. A década de 70 foi para a telenovela uma década de experimentações. Não só às 10, como em outros horários também. Eu quero retratar a tua pureza sensual. Você retrata a minha pureza, depois, ó, adeus pureza, né? Amanhã você não me escapa. Seu doido, varrido. Doido pra te ver inteira, da cabeça aos pés. 1975. A televisão brasileira está completando 25 anos e a Rede Globo seu 10º aniversário. A emissora planejava dar uma arejada em seu núcleo de dramaturgia, promovendo mudanças. Uma delas seria a estreia de Dias Gomes, então autor do horário das 10 às 8, com Roque Santeiro. No mundo existe um punhado dessas boates. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, até em Salvador. Mas isso aqui não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, não é Salvador. É Asa Branca. Tudo ia muito bem. A novela já estava aprovada pela censura, as chamadas já estavam no ar e o elenco esperava que Roque Santeiro fosse um sucesso. Estreia nesta segunda-feira, 8 da noite, a cores. Até que uma mudança de planos vinda de Brasília acabou fazendo a novela tomar um outro rumo. Por ser considerada um achincalha moral aos bons costumes e também a igreja, Roque Santeiro foi censurada na noite da sua estreia. A censura não gostava que a TV mostrasse um retrato do nosso país. Apesar de claramente tudo ali ser ficção. Tanto é que existe até hoje um aviso no final de cada capítulo, destinado às pessoas que costumam confundir ficção com realidade. Tô certo ou tô errado?